Bom dia, tudo bem com vocês? Que essa sexta-feira seja maravilhosa e que você inscreva-se no nosso canal, tá bom? Eu estava observando no Êxodo de Israel, no capítulo 13 deste livro, algo interessante. A Bíblia diz que Deus não levou o povo pelo caminho mais perto, para que eles, não vendo a guerra, decidissem voltar para o Egito. Então, muitas vezes, Deus nos leva para o caminho mais longo, ou pelo caminho mais longo, para nos tratar. E o que Deus queria tratar exatamente em Israel? Duas coisas. Primeiro, a mentalidade deles. Segundo, gerar neles coragem e força. Então, muitas vezes, a dificuldade de Deus, principalmente no caso de Israel, não foi tirá-los do Egito. Foi fácil. Em uma noite, Deus resolveu o problema. Se ele quisesse, no primeiro dia. Então não foi difícil para Deus tirar o povo do Egito. Difícil para Deus foi tirar a mentalidade de escravo daquele povo. 430 anos eles passaram ali. 430 anos sendo subjugados, maltratados, humilhados, com a vida diminuída, raquítica, sem esperança, cheia de frustração, sem sonhos. E agora eles estavam livres, mas o peso dos anos na servidão falaram alto. E você vai observar que Deus coloca uma nuvem. Quando a nuvem andava, eles tinham que andar. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Deus está dizendo para eles, olha, vocês não são mais escravos, vocês são livres. Não olhem mais para baixo, olhem para cima. Vocês agora não têm um opressor, agora vocês têm um Senhor que vai cuidar de vocês. Deus deu a eles direção. Mas observe que o tempo todo, qualquer coisa que acontecia, aquele povo lembrava do Egito. Ah, nós éramos escravos, mas tinha carne na panela de Faraó. Ah, nós éramos escravos, mas sabe, o tempo todo. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente vive uma situação por tanto tempo, né? Pessoas que viveram tanto tempo na droga, no álcool, na prostituição, no erro, no engano, na mentira e tantas outras coisas. E aí a gente vem para o Senhor, Ele nos liberta, Ele nos transforma, mas infelizmente muitas pessoas continuam com aquela mentalidade mundana. Elas estão no caminho do Senhor, mas elas continuam pensando com a mesma mente que elas tinham no passado, antes de conhecer ao Senhor. E a palavra arrependimento no grego é metanoia, que quer dizer mudança de mente. Eu preciso mudar a minha mente. E isso muda tudo. Guarda isso. Toda grande vitória ou todo grande fracasso começa na mente. A mente é o maior campo de batalha do universo. Você vence ou você perde na sua mente. Ou seja, mudando a mentalidade, muda tudo. Porque aquilo que você pensa, você sente. Aquilo que você sente, você faz. E aquilo que você faz cotidianamente se torna um hábito. E os hábitos é que definem a nossa vida. Ou seja, aí é um grande absurdo. Tem pessoas que fazem sempre a mesma coisa e querem resultados diferentes. Mas quando você muda a sua mente, automaticamente você muda os seus sentimentos. Mudando os seus sentimentos, você muda as suas atitudes. Mudando as suas atitudes, você muda os seus resultados. Então Deus poderia levar aquele povo à terra prometida em um caminho de talvez 4 dias, uma semana, não sei exatamente. Mas Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, mais perto, para que eles, não vendo a guerra, decidissem voltar para o Egito. Por quê? O povo não estava preparado. Eles não sabiam guerrear, eles não sabiam lutar. Eles não tinham coragem de encarar os inimigos, seus opressores. E toda vitória, todo o propósito de Deus para a nossa vida, Ele vai exigir de nós força e coragem. Porque Deus não quer apenas dar as coisas, Ele quer que você conquiste. E eu gosto de algo que eu vivi nos Legendários,
quando nós fomos receber a camisa, foi nos falado o seguinte: ó, essa camisa não se compra, essa camisa não se dá, essa camisa se conquista. E assim são as bênçãos de Deus para a nossa vida. Deus, ele nos dá todos os recursos, ele nos dá todas as condições, mas ele quer que eu e você avancemos com coragem, com força e conquistemos. Isso, você vai observar isso na história bíblica o tempo todo. Deus disse para Josué: ó, eu dei na mão de vocês Jericó. Ó, que maravilha, obrigado, Senhor. Mas não foi assim. Quando eles chegam lá em Jericó, a cidade é fortificada, a cidade tem guerreiros. Eu imagino Josué: Senhor, mas você não tinha dado? Dei, pode ir lá, é sua, conquiste-a. Você está entendendo? Então o deserto serve para nos fazer confiar em Deus, para revelar a nossa força, para criar em nós coragem e para entendermos que somente em Deus nós podemos conquistar o inimaginável, o impossível. Somente nele nós podemos prosperar. Então que Deus te abençoe, que você seja próspero, coragem, vai nessa tua força, Deus é contigo. E aí, falando sobre vai nessa tua força, Deus é contigo, olha só, quando Moisés morre, Josué fica abatido, mas Deus diz para ele: Josué, seja forte e corajoso. É tu que vai fazer esse povo herdar a terra. Mas olha só, Deus diz para ele que ele ia fazer o povo herdar a terra, mas antes disso ele tinha que ser forte, ele tinha que ser corajoso. Porque Deus sabia dos obstáculos, das batalhas que eles iriam travar. Mas Deus disse para ele: eu serei contigo. Isso faz toda a diferença. Então vai, campeão, vai nessa tua força, seja corajoso, Deus está contigo. Já é. Forte abraço e até mais.